Olá, nós estamos de volta com mais uma videoaula, dessa vez para falar a respeito do entreguerras, o período de entreguerras. Esse período compreende o final da Primeira Guerra, né, ali 1919, 18, 19, até o início da Segunda, por isso que é entreguerras. E nesse período você vai ter dois eventos aí acontecendo de suma importância para o cenário mundial. Você tem a crise de 29, então você vai ter uma crise econômica violentíssima em 1929, e você tem também, por outro lado, a ascensão dos estados totalitaristas. Então esses dois eventos vão definir as características desse período. Você vem comigo? Então vamos lá. Então tá aí, o período de entreguerras é o período que vai de 1919 a 1939. Vamos ver algumas características desse período. Né? Você vai ter dois eventos, como havia dito, né? Uma questão econômica, você vai ter uma crise mundial na área da economia que vai afetar aí, os países industrializados e aqueles que dependem desses países industrializados. Né? O Brasil vai ter aí, vai sofrer algum impacto aí dessa crise. E inclusive mudanças políticas no Brasil, em parte relacionadas a essa crise. Então vamos prosseguir. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre a crise em si, a crise de 29. O que gerou a crise e o que foi a crise? Vamos prosseguir. Entre 1914 e 1918, você sabe, a gente já falou sobre isso, tivemos a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra ela foi uma guerra sem precedentes, por isso o nome de mundial, e boa parte da indústria europeia, ou melhor, a maior parte da indústria europeia ela vai ser afetada por esse problema, por essa guerra. Não só na questão da logística da guerra, que vai drenar os recursos da indústria europeia, também dos recursos humanos. Então você vai ter aí uma devastação nesses dois sentidos. Tá aí, ó. Embora a guerra tenha sido de trincheira, ou seja, nos campos de batalha, a cidade também, de certa forma, é afetada. Milhares de homens deixam aí a sua atividade normal de trabalhador, de pai de família, e eles vão para os campos de guerra morrer. É isso que está acontecendo. Tá aí, a Primeira Guerra Mundial, ela faz um estrago tremendo na vida dessas pessoas, na economia e na política. Tá lá, ó. Todo esse reforço de guerra, toda essa força que foi levada para o campo de batalha, foi drenada da indústria. Então a indústria agora deixou de fazer, por exemplo, fogão, geladeira, carro, e passou a fazer canhão. Isso é um redirecionamento da indústria. Então tá aí, você está vendo o resultado disso. Em outro aspecto também podemos considerar os transportes sendo afetados. Eu lembro que a Alemanha teve bastante sucesso no ataque com submarinos, e ela fundou aí navios mercantes ingleses com o intuito de drenar os recursos da Alemanha e matar o povo de fome mesmo. Então você vê aí a economia sendo afetada por essa guerra. Tá lá. Então os Estados Unidos, ele, embora tenha participado da guerra, mas ele não cedeu seu espaço, seu território para essas batalhas. Então ele, logo depois da guerra, ele sai aí na frente nessa corrida econômica. Por quê? Primeiro, o seu mercado não havia sido afetado. Então o mercado americano é a América. Ele vendia aqui para a América e isso não foi afetado. Esse mercado ele não sofreu com isso. O mercado europeu, que era o local onde os europeus vendiam e compravam, e deixaram de terem como vendedores os europeus. Os europeus estavam em guerra. Então o americano, além de ter o seu mercado intacto, ele passou a herdar também o mercado europeu, que tinha saído de uma guerra. A Alemanha, França, Inglaterra estavam sem condições de produzir, não é? E o que vai acontecer também? Esses países precisam de ajuda econômica. Quem vai fazer isso? Os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai sair como o grande vencedor dessa guerra. Ele vai ganhar mercados, ele vai ajudar os países que estavam na guerra a se recomporem, e ele está com o seu mercado intacto. A força de produção dos Estados Unidos tinha aumentado devido a uma migração imensa ocorrida nas primeiras décadas do século XIX. Ele recebeu aí milhões e milhões de
de pessoas indo à procura de emprego, então a força de trabalho aumentou muito, a potência, as potencialidades da indústria americana estavam em dia, né, prontas para produzir. Bom, então tá aí, os Estados Unidos ele compra e vende de todo mundo, né, depois da Primeira Guerra. Para que vocês tenham uma ideia, 40% de todo o consumo mundial vinha dos Estados Unidos. Nesse período aí, né, do pós-Primeira Guerra, ele estava aí, vento em popa, né, tocando o barco. Então aí está aí, né, ele começa a reconstruir a Europa, ele começa a levar produtos para lá, ele começa a emprestar dinheiro para a Europa, para os países europeus, para reconstrução aí da normalidade dessas indústrias. Porém, o que vai acontecer? Está lá, a Europa sendo reconstruída, a normalidade voltando dessa guerra terrível, não é? Tá aí, o pessoal na França, aonde estava, né, em decadência, passou a voltar à normalidade, tá lá. Só que chega uma hora que os Estados Unidos, eles, claro, a gente vive aí no livre mercado, os Estados Unidos, ele vai produzir demais, porque ele tem uma expectativa de vender para esses países. Só que a indústria europeia começou a se recuperar. Tá aí, ó. Esses estoques aqui americanos, vamos colocar isso, é claro que isso aqui não é da época, só para exemplificar, só para você ter em mente, começaram a não serem vendidos mais para a Europa. Por quê? A indústria europeia estava se recuperando. Já passaram 10 anos da guerra. Então, eles começam a não querer mais os produtos americanos e retomar os seus mercados. Olha só o problema. E você vivia aí numa época de liberalismo econômico. Então, o governo não se metia na economia. Tem uma aula minha aí no canal falando sobre essa questão do liberalismo econômico. Veja lá para você entender melhor esse assunto. Então tá aí, ele volta a produzir, e esses estoques agora americanos não são mais vendidos. As empresas americanas não conseguem mais vender, né, no mesmo ritmo que vendia antes. Tá lá, ó, estoques imensos, não é? E isso vai gerar uma crise. Uma vez que as empresas não conseguem mais vender, elas não conseguem ter o retorno desse capital. Em 1929 vai ter uma crise. É muito comum, deixa eu passar por outro. É muito comum as pessoas confundirem a crise de 29 com a quebra da Bolsa de Valores. Não é a mesma coisa. Esses dois eventos são, embora relacionados, não são a mesma coisa. Quando você fala da crise de 29, está falando da questão econômica, de todo o processo econômico que veio abaixo. A Bolsa de Valores está relacionado a esse aspecto no sentido de ser a principal fonte de investimento da indústria americana. Então, o capital naquela época, ele não era direcionado a novos investimentos industriais. Ele era disponibilizado pelos bancos ao cidadão. E esse cidadão, era muito comum isso, ele pegava o dinheirinho dele, pegava o empréstimo dele, hipotecava a casa dele e ia investir nas bolsas de valores. Ou melhor, na Bolsa de Valor de Nova York, a principal, e contando com a prosperidade daquela empresa que ele investiu, ele resgatar aí um lucro, pagar sua dívida no banco e com isso lucrar, de certa forma. Ele queria lucrar com isso. Aí ele fez os cálculos dele, se eu pegar 10 mil, eu invisto 10 mil na Bolsa de Valores, eu no final de 6 meses, digamos, eu tenho 30 mil, pago, quito minha dívida com o banco, ainda sobra 10 mil para mim. Eu pago 20. Estou fazendo o cálculo aqui, a grosso modo, para você entender o que eles faziam. Então, era uma correria em função de estar investindo em indústrias. E nem sempre essas indústrias falavam a verdade. E nem sempre essas indústrias estavam tendo, embora estivessem lucrando bastante, mas algumas coisas eram fictícias. Tanto é que um dia, toda essa pirâmide, é quase como uma pirâmide, veio abaixo. Então não confunda crise de 29 com quebra de bolsa de valores. Embora estejam relacionados, mas não são dois eventos distintos. A quebra da bolsa de valores poderia não acontecer da forma que aconteceu. Quando houve a quebra da bolsa de valores, a maioria da população, ou boa parte da população, tinha investimentos lá. Teve gente que hipotecou a casa. Então você comprou aí 10 mil dólares em ações e depois quando veio lá o dia 29 de outubro de 1929, você tinha aí 10 dólares. Eu quero resgatar minhas ações, 10 dólares. Mas eu investi 10 mil, problema, caiu. As ações da empresa que você investiu, caiu, a empresa faliu.
Então é isso que você tem que observar. Isso é um outro problema dentro da crise de 29, crise econômica de 29. Então vamos prosseguir. Então tá aí, esse esquema nos ajuda um pouquinho, deixa eu melhorar aqui a imagem, a entender o que foi essa crise. Então tá aí, ó, melhor assim. A crise, mecanismo na crise de 29. O que ocorreu? Você tem aí, vai começar pela falência das indústrias e comércio. Então houve falência. As indústrias chega um dado momento, em que você sai de casa para trabalhar e quando chega no seu trabalho a porta está fechada. Não tem mais indústria aí para você. Você não tem mais seu emprego. Não havia seguro-desemprego, não havia nenhuma seguridade social. Lembrando, livre comércio, era só a relação entre patrão e empregado, empregador e empregado, empresário e empregado, né? O governo não se metia, ainda não havia toda essa questão aí de seguridade social, de seguro-desemprego e tudo mais. Então, você vai ter aí, a partir da falência, você tem desemprego, quebra dos rendimentos. Se você não tem recursos, se você não tem emprego, você não come. Você não compra. E aí você tem o subconsumo. Ou seja, você vai consumir bem menos. Recentemente nós tivemos aí, né, nessa crise que nós vivemos aí a partir, né, dessa pandemia, inflação aí menor, porque as pessoas estão consumindo menos devido à crise. Então é subconsumo, diminui o consumo. E está relacionado a uma superprodução, porque essas indústrias estavam produzindo muita coisa em função de estar atendendo um mercado que não era seu, que a princípio não era seu, era da Europa. Esse mercado vai sair das mãos dos Estados Unidos. Então você tem a superprodução. E aí você tem baixa de preços, está aqui, ó. Você está com os estoques aí abarrotados de mercadoria, você tem que baixar o preço para vender. Então você tem quebra de lucros. E isso leva, tá aqui, ó. Isso leva a mais falências ainda, se você tem quebra de lucros. É uma reação em cadeia. E aí, como eu havia falado, as pessoas comprando aí ações, essas ações perderam valor. Então, milhares de pessoas compraram ações. Cidadão comum hoje, nós nem investimos, o brasileiro não investe. Mas se fôssemos investir, estaríamos investindo aí na caderneta de poupança, alguma coisa dessa natureza. Né? Raramente você encontra alguém que investe na Bolsa de Valores. Lá não era comum você investir na Bolsa de Valores. Então as pessoas pegavam empréstimo nos bancos, está aqui o banco, ó, e hipotecavam as casas para poder investir nas empresas. Obviamente que o banco vai sair no prejuízo também. Ele não vai ter esse retorno, esse recurso não vai voltar. Tudo isso foi transformado, todos esses recursos foram transformados em produtos, estoques abarrotados. Esses produtos não foram vendidos, então não há lucro para a empresa, não há retorno das ações, porque a empresa faliu, não há retorno, e não há retorno dos investimentos que o banco faz tanto em ações, empréstimos às pessoas que querem investir nas bolsas, e também empréstimo direto ao industrial, ao empresário. Esse dinheiro não retorna. O banco ele vai tentar sobreviver, ele vai tentar reaver esse dinheiro de alguma coisa, porque toda vez que você assina um contrato no banco, você empenha alguma coisa. O banco, dessas pessoas que compraram ações, eles vão empenhar a casa, a hipoteca é casa. Então essas pessoas vão perder a casa. Agora você não tem emprego, não tem comida, não tem casa. E essas empresas, a massa falida da empresa é para a mão do banco também. Só que o banco não vai. O que vai fazer com isso? Não tem o que fazer. Aí você tem uma falência de bancos também generalizada. Só a partir de 29 de outubro de 1929, você tem 1.000 bancos americanos falindo. Para você ter uma ideia. Essa crise foi tremenda. Bom, a crise ela não se resumiu aos Estados Unidos. Todo aquele que tinha relações comerciais, todo país que tinha relações comerciais com os americanos, com os Estados Unidos, vai sentir o impacto dessa crise, em função aí de compra e venda. Então, por exemplo, se eu estou produzindo demais nos Estados Unidos, eu vou precisar de insumos. Eu também vou ter que comprar demais. Então, os Estados Unidos tanto era o maior produtor e exportador, mas também era o maior importador de mercadorias.
Estava vento em popa o negócio. Então, eu compro importados também de lá. Eu importo comida, por exemplo. Eu importo produtos que, de repente, são raros nos Estados Unidos. E isso tudo vai parar. O Brasil vai sentir. O Brasil exportava café para os Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, isso tudo vai parar. E essa crise começa a tomar contornos mundiais. Porque o centro de todo o comércio era os Estados Unidos. E era uma economia liberal. Economia liberal, o Estado não se mete na economia. Você não tem forma de garantir as relações comerciais. Você não tem forma de garantir o emprego das pessoas. Você não tem forma de ter um plano alternativo a uma crise. Então, hoje nós sabemos que as pessoas têm que ter dinheiro. Hoje nós sabemos que a economia tem que continuar funcionando apesar da crise. Por isso você tem aí diversos dispositivos de segurança nos estados para evitar um mal maior, uma quebra geral. Por isso que você tem. Mas vamos ver, né, passo a passo o que aconteceu nos Estados Unidos e no planeta em função dessa crise. Então tá aí, esse é o jornal da época, o estado de São Paulo, retratando o que aconteceu nesse 29 de outubro, não é? De 1929, falando aí sobre a queda da Bolsa de Nova York. Tá aí. Outro jornal falando, Bolsa de Nova York quebra, o mundo inteiro treme, porque o mundo inteiro está relacionado aos Estados Unidos. Tá aí, ó. Isso aí é uma charge, né? As pessoas enlouquecidas com as perdas do dinheiro. Houve isso, aconteceu. Muita gente aí cometeu até suicídio. Houve história de suicídios, de pessoas se matando porque perderam tudo, absolutamente tudo aí investido na bolsa, né? Aí uma foto da época aí das pessoas sem emprego, tá aí, ó. A fábrica faliu, milhares e milhares e milhares de trabalhadores chegaram para trabalhar e não tem mais fábrica, não tem mais produção, porque está falido, tá aí, ó. A construção civil parou, tá aí, ó. Eu lembro, esse cara aqui, para ir trabalhar, ele antes passava na padaria e tomava um café. Eu vou tomar um cafezinho. Esse café era brasileiro. Então, se você não vende café, você não compra. Olha só o problema que vai gerar para o Brasil. Tá aí, ó, fila do sopão. Isso é uma fila. As pessoas indo para tomar sopão de graça. Porque nem comprar, nem comida, dinheiro para comprar um pouquinho não tem. Não tem seguridade social nenhuma. Tá aí, ó. As pessoas tomando sopa aí, né? Totalmente desempregados. Tá, então surge uma ideia. O Delano Roosevelt, né, o presidente, ele vai criar um plano de recuperação econômica para os Estados Unidos. Né? Esse plano é chamado New Deal. O que é isso? É ele começar a empregar as pessoas, o Estado começa a intervir na economia, a partir daí, não é? E empregar todo mundo. Vamos empregar para dar dinheiro, realmente dar dinheiro, colocar dinheiro na mão das pessoas. Aí, todo mundo é empregado público agora. Trabalhar em obras públicas. Está aí o pessoal trabalhando, né, em obras públicas, ó, fazendo estradas, limpando rua, vigia de praça, que seja, para fazer nada, mas está empregado para poder ter um dinheirinho. Isso para poder começar a fazer a economia funcionar de novo. Se eles têm dinheiro, vão comprar. Se vão comprar, vão consumir. Se consome, tem que produzir. Tá aí, a ideia do Roosevelt foi essa. Tá lá, ó. Isso são todas fotos da época. Tá aí, né? E aí, né, você tem aí o impacto no Brasil. O que vai acontecer no Brasil? Bom, o Brasil nessa época estava vivendo aí, não sei se você lembra, a política do café com leite. Lembra disso? Então, são 2 estados mais fortes do Brasil, né? Você tem Minas Gerais e São Paulo, um produtor rural, né? Por isso que o leite simboliza o estado de Minas Gerais, e você tem São Paulo, produtor de café. E eles se revezavam na presidência da República. Nessa crise do café, o presidente que estava saindo era um presidente de São Paulo, ou seja, então ele representava aí os produtores de café. Olha só o problema. E aí, o que vai acontecer? Em 1929, haveriam eleições para presidente. Ele teria que indicar, se ele é de São Paulo, tem que indicar um mineiro. Só que quando estoura a crise, e eles não conseguem vender o café, pensa bem, ele vai sair, o paulista vai sair. Ele, inclusive, estava ligado aos cafeicultores. Se ele sair, ele entra um mineiro no lugar dele. Se ele indicar um mineiro, será que o mineiro vai cuidar do problema do café? Olha a dúvida que ele teve. Então, o que ele faz? Ele não indica um mineiro,
ele indica um paulista de novo. Então ele quebra o acordo do café com leite. Isso gera aí um problema político grave. Isso vai gerar aí o fim da política do café com leite. Mas isso é um assunto para mais tarde. Vamos ver só a questão do café agora, não é? Em si, a questão econômica. Vejamos então. Então tá aí, né? O Brasil no período entre guerras. A grande questão do Brasil era o café. Falando de economia, você vai ter aí, não é? A crise no café, na exportação de café. 60% do café consumido mundialmente saía do Brasil, para você ter uma ideia da proporção da coisa. Então, os Estados Unidos era um grande consumidor de café. Eu lembro, os Estados Unidos era o maior vendedor, porém também era o maior comprador. E aí, toda essa produção de café que iria para os Estados Unidos, né, boa parte dele vai ficar encalhado no posto. Olha só, estoques lotados de novo. A crise foi de superprodução. Até no Brasil aconteceu, né, com essa característica. Tá aí, ó. E aí a ideia, já com o governo Vargas ele vai entrar vai entrar no governo como presidente a partir da Revolução de 30, né, por causa dessa crise que teve na questão política. A gente vai falar com calma sobre isso. E ele vai aí tentar agradar, tentar resolver o problema do café brasileiro. Eu lembro que era um problema realmente, uma crise. Por quê? Se o maior produto, ou o melhor produto, o produto de mais importância do país é o café, e nós somos um país não industrializado, né, dependemos aí de importações, nós precisamos fazer caixa de dólar, de recursos estrangeiros. A forma de fazer esse caixa é exportando, né, você se volta logo para o café, que é o produto principal de exportação. Se você não exporta esse café, você não tem recurso para importar produtos essenciais para a economia brasileira. Olha o problema. Então era uma questão a se resolver realmente. O Brasil precisava resolver isso, porque senão ele não tem como comprar produtos industrializados. Então a ideia do governo era manter esses cafeicultores aptos a voltarem a produzir, a vender, evitar uma falência desses cafeicultores. O que ele fez? Ele comprou, o Estado brasileiro comprou esse café. Só que se ele pega o café, esse café comprado, esses estoques imensos de café, e joga no mercado do brasileiro, o preço do café ia cair. Ele não podia fazer isso. Então qual foi a ideia? Parece loucura, não é? Está ali escrito ali embaixo, você está vendo? Ele queimou o café. Tem milhares de toneladas e toneladas de café sendo queimados. Comprou e queimou, para poder manter o preço do café, né, até que passasse a crise. Está lá, ó. Tá o café sendo queimado, não é? Eles pegaram os trens aonde estaria o café indo para os portos para serem exportados aí. Né? Não é só para os Estados Unidos agora, que a crise é mundial. Né? Toda a exportação de café foi comprometida, mas foi queimado aí, né? Então, estamos chegando ao final aí da nossa aula, não é? Então, essa crise, ela também é conhecida como crise de superprodução. Você viu por quê? Que tinha muito produto e pouca compra, não havia consumo. Superprodução e subconsumo, né? Porque não havia empregos, havia muito protesto, muita miséria, surgiu muita miséria, não é? Para manter ali, ó, queima para manter os lucros, né? Aquela figurazinha ali de chapéu, de cartola, é o Vargas, já é período Vargas, isso que nós estamos tratando, o início do período Vargas. E se você vê essa charge aí em algum lugar, obviamente está relacionada aí à crise mundial de 1929. Então, vamos parar por aqui. Então, você viu aí alguns aspectos da crise. Você percebeu que a crise ela tem diversas características. Não se iluda em definir, não tente definir a crise por apenas uma das características. A crise econômica de 1929, ela não foi a quebra da Bolsa tão somente, a Bolsa de Nova York, ela não foi uma crise tão somente de superprodução e subconsumo, ela é uma crise mundial que vai ter impacto também em políticas públicas. Os Estados Unidos deixou de ser liberal. Você vai ter um novo sistema econômico surgindo aí, uma política pública, né? O Brasil vai ter uma troca de governo, né? Isso vai impulsionar o fim de um grupo que estava no poder, é o grupo lá do café com leite. Então você tem impactos
em diversas proporções, em diversas localidades e diversas naturezas também dessa crise. Inclusive, é o próximo assunto nosso, é a ascensão do totalitarismo na Europa. Também está relacionado a essa crise, mas esse é um assunto para a próxima aula. Fique com Deus.